Durante muitos anos, Joaquim viveu entre partidas e regressos rápidos. Trabalhava numa cidade distante, onde passava meses seguidos fazendo serviços de construção para sustentar a família. A distância nunca tinha sido um plano desejado, mas uma necessidade que a vida lhe impôs. Na pequena comunidade onde cresceu e construiu sua casa simples, as oportunidades eram poucas e mal pagas. Por isso, decidiu sacrificar a presença para garantir alimento, escola e algum conforto para os filhos. No início, a saudade parecia suportável. Joaquim telefonava sempre que podia e enviava dinheiro todos os meses. A esposa cuidava da casa e das crianças, enquanto ele repetia a mesma rotina cansativa longe de tudo o que amava. Guardava no coração a esperança de que aquele esforço valeria a pena. Quando partiu pela primeira vez, os filhos ainda eram pequenos. O mais velho, Daniel, corria atrás dele sempre que via a mala sendo arrumada. A menina, Sara, mal compreendia o significado da distância e apenas perguntava quando o pai voltaria. Essas lembranças acompanhavam Joaquim nas noites silenciosas do quarto alugado onde morava com outros trabalhadores. Com o passar do tempo, porém, os regressos tornaram-se cada vez mais curtos e espaçados. O trabalho exigia mais horas e novas responsabilidades. Algumas visitas planejadas eram canceladas por falta de dinheiro ou problemas no emprego. Aos poucos, Joaquim começou a acompanhar o crescimento dos filhos apenas por fotografias enviadas pela esposa e por relatos rápidos ao telefone. Os anos passaram quase sem que percebesse. Daniel já não era a criança que corria pelo quintal. Tornou-se um adolescente alto e reservado, ocupado com os próprios interesses e amizades. Sara também cresceu. Agora ajudava a mãe nas tarefas de casa e passava boa parte do tempo na escola ou com colegas da vizinhança. Enquanto isso, Joaquim continuava preso à rotina distante. Em muitos dias, acordava antes do sol nascer e só descansava quando a noite já estava avançada. O corpo cansava, mas o pensamento permanecia na família. Imaginava conversas, refeições partilhadas e fins de tarde sentado no quintal observando os filhos. Criava na mente a imagem de um lar que permanecia igual, como se o tempo tivesse esperado por ele. Até que, depois de muitos anos nesse ciclo, surgiu uma oportunidade inesperada. A empresa onde trabalhava reduziu contratos e Joaquim recebeu uma pausa prolongada antes de aceitar outro serviço. Pela primeira vez em muito tempo, teria várias semanas livres. A notícia despertou nele uma alegria quase esquecida. Imaginou que aquele seria o momento ideal para recuperar o tempo perdido. Comprou alguns presentes simples, separou roupas novas e preparou a viagem de regresso com entusiasmo. Na sua cabeça, a chegada seria marcada por abraços demorados e felicidade sincera. Durante o caminho até casa, observava a paisagem pela janela do transporte e sentia o coração inquieto. Cada estrada percorrida parecia aproximá-lo não apenas da família, mas também da vida que acreditava ter deixado em pausa. Mas ao chegar à comunidade, percebeu algo estranho antes mesmo de atravessar o portão. A casa continuava de pé, o quintal permanecia familiar, e os mesmos caminhos de terra cercavam a vizinhança. Ainda assim, havia uma sensação difícil de explicar, como se estivesse regressando a um lugar conhecido que já não lhe pertencesse completamente. E sem saber, Joaquim estava prestes a descobrir que a distância não muda apenas os dias. Ela também muda as pessoas. Joaquim entrou no quintal carregando a mala e os presentes que tinha comprado durante a viagem. O coração batia com força, alimentado pela expectativa que tinha guardado durante tantos anos. Porém, o reencontro não aconteceu como tinha imaginado. A esposa recebeu-o com surpresa e alegria contida. O tempo tinha deixado marcas silenciosas no rosto e na maneira de agir. Havia carinho, mas também um costume difícil de esconder, como quem tinha aprendido a viver resolvendo tudo sozinha. Daniel apareceu pouco depois. O rapaz já não tinha o olhar curioso da infância. Cumprimentou o pai com respeito, mas sem entusiasmo. A distância entre os dois era maior do que os poucos passos que os separavam no quintal. Joaquim observou o filho e tentou encontrar naquele jovem algum traço da criança que carregava nos ombros anos atrás, mas sentiu que muito tinha mudado sem que pudesse acompanhar. Sara demonstrou mais emoção ao vê-lo, embora também parecesse tímida diante daquela presença que, durante tanto tempo, existira apenas em chamadas e fotografias. Cresceu acostumada a ouvir histórias sobre o pai trabalhador e esforçado, mas conviver diariamente com ele era algo quase desconhecido. Naquela primeira noite, Joaquim acreditou que tudo se ajustaria naturalmente. Pensou que bastavam alguns dias para que a convivência recuperasse o calor perdido. Sentou-se à mesa esperando sentir o conforto de finalmente estar em casa. Mas a refeição revelou um silêncio desconfortável. Cada pessoa parecia seguir um ritmo próprio.
Os filhos tinham hábitos e conversas que ele desconhecia. Muitas referências lhe escapavam, nomes de amigos, acontecimentos da escola e pequenas histórias familiares das quais nunca tinha feito parte. Em alguns momentos, sentia-se mais visitante do que dono daquela casa. Nos dias seguintes, tentou aproximar-se. Acordava cedo, caminhava pelo quintal e procurava participar das tarefas domésticas. Queria mostrar que estava disposto a ser presente. Entretanto, logo percebeu que a casa já tinha regras e rotinas bem estabelecidas. A esposa organizava tudo sem precisar de ajuda. Daniel saía frequentemente e passava longos períodos fora, envolvido com amigos e atividades que o pai mal compreendia. Sara mantinha-se educada, mas reservada. Joaquim começou a sentir um incômodo crescente. Durante anos, tinha acreditado que o maior sacrifício era estar longe. Nunca tinha imaginado que regressar pudesse ser igualmente difícil. Dentro dele surgia uma sensação amarga, como se o esforço de tantos anos estivesse sendo ignorado. Passava horas sentado no quintal observando a movimentação da casa. Ouvia risos e conversas que pareciam acontecer sem precisar da sua presença. Aos poucos, percebeu que a família tinha aprendido a funcionar sem depender dele. Essa constatação pesou mais do que qualquer jornada de trabalho que já tinha enfrentado. Certa tarde, ao observar Daniel sair apressado sem demonstrar interesse em permanecer em casa, Joaquim sentiu o golpe da realidade. O filho não era distante por maldade. Apenas tinha crescido sem construir intimidade com o pai. Aquilo o obrigou a enfrentar uma verdade dolorosa. Embora tivesse enviado dinheiro e trabalhado com honestidade, tinha perdido aniversários, doenças, dificuldades escolares e momentos simples que criam ligação entre pais e filhos. O tempo que imaginava recuperar talvez não pudesse ser devolvido tão facilmente. Pela primeira vez, Joaquim começou a perceber que o problema não era apenas a mudança dos filhos. Talvez ele também tivesse regressado esperando encontrar pessoas que já não existiam da mesma maneira dentro daquela casa. Numa manhã tranquila, enquanto observava o quintal, Joaquim reparou em detalhes que antes ignorava. A cerca precisava de reparos, algumas ferramentas estavam gastas e havia tarefas que os filhos e a esposa realizavam sem ajuda. A casa que ele acreditava sustentar sozinho tinha sido mantida, protegida e organizada por pessoas que tinham aprendido a seguir em frente durante a sua ausência. Sua esposa passou anos tomando decisões sozinha, enfrentando dificuldades e criando os filhos sem a presença diária do marido. Daniel cresceu aprendendo a resolver problemas por conta própria. Sara aprendeu a admirar um pai trabalhador, mas distante, quase como alguém pertencente a dois mundos diferentes. Joaquim compreendeu que ninguém tinha culpa. A vida simplesmente seguiu o seu caminho. Em vez de insistir na imagem da família que existia apenas na sua memória, decidiu agir de maneira diferente. Sem pressa e sem exigir proximidade imediata, começou a participar mais do cotidiano. Passava parte do dia, consertando o que estava danificado no quintal e ajudando em pequenas tarefas. Não fazia isso para ser elogiado ou reconhecido, mas porque finalmente entendia que presença não se mede apenas pelo dinheiro enviado ou pelas responsabilidades assumidas à distância. Era construída nos gestos simples. Com o tempo, as mudanças começaram a surgir discretamente. Sara aproximou-se primeiro. Aos poucos, acostumou-se à presença constante do pai e passou a sentir menos estranheza. Joaquim começou a conhecer melhor a filha, seus interesses, suas dificuldades e sonhos que nunca tinham sido conversados durante chamadas rápidas de telefone. Aquilo trouxe-lhe uma alegria tranquila. Numa tarde, enquanto realizava um reparo simples perto da casa, Daniel permaneceu por perto observando o trabalho. Não aconteceu nada extraordinário. Nenhum grande momento ou reconciliação repentina. Apenas dividiram o mesmo espaço em silêncio durante algum tempo. Mas para Joaquim aquele instante teve valor. Nos dias seguintes, pai e filho começaram a cruzar-se mais vezes nas tarefas da casa e do quintal. Ainda existia distância, mas já não era o vazio frio do início. Havia um lento reconhecimento, como duas pessoas que tentavam descobrir quem o outro se tornou ao longo dos anos. Joaquim também mudou por dentro. Antes via o papel de pai principalmente como responsabilidade financeira. Agora percebia que sustentar uma família ia além do alimento e das despesas pagas. Os filhos precisavam de convivência, orientação e memórias construídas lado a lado. Essa descoberta trouxe-lhe arrependimento, mas não desespero. Sabia que o passado não podia ser apagado. Os aniversários perdidos e os anos ausentes jamais voltariam. Ainda assim, havia algo que continuava ao seu alcance: o presente. Quando as semanas de pausa começaram a chegar ao fim,
Joaquim recebeu notícias sobre a possibilidade de regressar ao trabalho distante. Durante muito tempo teria aceitado sem hesitar, movido apenas pela necessidade de ganhar mais dinheiro. Mas agora a decisão parecia diferente. Sentado no quintal ao entardecer, observando a casa e a família que lentamente reaprendia a conhecer, percebeu que algumas escolhas custam mais do que imaginamos. Naquele momento, Joaquim entendeu que reconstruir laços exigiria tempo, renúncia e coragem. E pela primeira vez em muitos anos, desejou não apenas trabalhar pela família. Desejou permanecer verdadeiramente dentro dela.